iniciando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, então estamos iniciando também mais uma semana de atividades. Nós já estamos perto de concluir o nosso ano letivo, não é? Já estamos em novembro, para dezembro falta pouco, mas ainda temos alguns conteúdos pendentes para serem revistos, né? Revisados, serem aplicados também. Então, nós vamos iniciar a nossa aula para não perdermos tempo, tá ok? Então, para começar, peguem os livros que vocês realizaram a atividade na sexta-feira. Foram os livros de História e de Geografia. Em Geografia, nós falamos sobre as paisagens também, dando continuidade a esse conteúdo, né, para encerrarmos, mas falando do trabalho, né? Os tipos de trabalho que interferem nas paisagens, que modificam paisagens. E em História nós trabalhamos sobre a história das escolas, né? Falando sobre isso, revisando esse conteúdo que nós trabalhamos durante a unidade, sobre como era o método de ensino, como era o mobiliário da escola, o fardamento dos alunos, o contato com o professor, certo? Então, para iniciar, peguem o livro de Geografia, vamos começar com a correção de Geografia. Geografia, como eu falei para vocês, nós vimos na sexta-feira sobre o trabalho das pessoas, que existem diferentes tipos de trabalho e que muitos deles estão ligados diretamente com as paisagens e com as alterações realizadas numa paisagem. A nossa atividade iniciou na página 155. Foi da página 155 e 156. Vamos ver aqui? Atividades. Todos nós utilizamos diferentes serviços realizados por diversos profissionais. Escreva a que tipo de profissionais você e sua família costumam recorrer. Então aqui era uma resposta pessoal, né, de acordo com a rotina de vocês, o âmbito familiar, não é? Aqueles profissionais que você e a sua família costumam recorrer quando necessita, ok? Então, quais são aquelas pessoas, né, que vocês precisam, quais são os profissionais que vocês necessitam de apoio nesses momentos. Número 2. Escreva o nome de alguns profissionais que são responsáveis por modificações na paisagem dos lugares. Quais são alguns desses profissionais que estão diretamente ligados à modificação das paisagens? Podemos citar, por exemplo, os pedreiros, né? Os pedreiros modificam sim paisagem, constroem coisas, derrubam para fazerem reformas, né? Então eles estão ligados diretamente com a modificação das paisagens. Os engenheiros também, né, estão ligados. Agricultores, porque realmente necessita, né, modificar muitas vezes ali aquela paisagem para poder plantar, colher, né? Então, são alguns dos profissionais que atuam diretamente na modificação de paisagens, ok? Vocês poderiam citar outros exemplos, mas eu vou deixar aqui apenas esses três como, né, exemplo para vocês. Pedreiros, engenheiros e agricultores. Agora, na parte de vamos lembrar, uma pequena revisão desse conteúdo sobre a paisagem dos lugares. Ao estudar o tema A Paisagem dos Lugares, quais descobertas você fez? Responda com as informações que você aprendeu. 1. Nos lugares é possível identificar diferentes paisagens. Quais são elas? Quais são as paisagens existentes nos lugares? São as paisagens, não é, naturais, que são aquelas que não houveram alterações, e as paisagens modificadas, aquelas que já foram alteradas pelo ser humano, né? Número 2. Que diferenças existem em uma paisagem durante o dia e durante a noite? Que diferença existe? O que podemos observar numa mesma paisagem em diferentes períodos do dia? Durante o dia e durante a noite? Aqui diz, na paisagem da área rural, destacam-se a lua e as estrelas, né? Na zona rural, nós podemos ver que durante a noite existem a lua e as estrelas. E na área urbana, destacam-se a claridade gerada pela rede elétrica
e as luzes dos veículos automotores, ou seja, dos carros, das motos, né? Então, na zona rural, nós podemos ver, né, o céu repleto de estrelas, a lua claramente, diferente do que nós vemos nas cidades, na zona urbana. Nós podemos sim ver a lua, ver as estrelas, mas não com a dimensão que pode ser vista na zona rural, porque aqui na zona urbana, na cidade, existe essa alteração, né, essa interferência das luzes geradas pela rede elétrica, né, os postes, as lâmpadas e também pelos carros, os faróis dos carros, das motos, que acabam diminuindo, né, essa dimensão que pode ser vista do céu à noite. Agora, página 156, número 3. As pessoas modificam as paisagens para atender às suas necessidades e aos seus interesses. Cite 2 elementos da paisagem do lugar onde você mora que foram criados para atender às necessidades das pessoas. O que foi criado, né, para atender às necessidades das pessoas, dos habitantes? As moradias, né, que são as casas, as ruas, as lojas também. Isso foi criado para atender às nossas necessidades, as necessidades do ser humano, né? Assim como outros. Então, podemos citar esses exemplos, né, de lugares de elementos que foram criados para suprir as necessidades do ser humano. E por último, escreva outras informações que você descobriu nessa unidade. Aqui já é um campo em aberto, certo? Uma resposta pessoal para você dizer o que mais você descobriu, o que mais você aprendeu, o que chamou a sua atenção ao estudar esse tema das paisagens dos lugares, ok? Então, agora vamos passar para a história. Concluímos a correção de geografia e vamos iniciar de história. História, a atividade foi a partir da página 228. Página 228, as escolas têm história. Observe as imagens. Elas representam a mesma escola em diferentes épocas. Crie legendas para essas imagens, contando a história dessa escola. Escola Modelo do Brás, atual, Romão Puigari, em São Paulo, no início do século XX. E abaixo, a mesma escola em 2011. Também uma resposta pessoal, cada um de vocês deveria criar da sua forma a sua legenda, de acordo com o que observam aqui nessas imagens, né? O que observaram, o que puderam identificar de diferente, né, de característica, tanto do século XX quanto em 2011, né, nessa foto mais atual. Seguindo, imagine que no futuro um historiador fará uma pesquisa sobre a sua escola. Quais pistas você pode deixar para essa pesquisa? O que podemos deixar, né, para que esse historiador possa pesquisar, possa falar sobre a nossa escola? Podemos deixar documentos como pastas de alunos, documentos como boletins escolares, certo? Cadernos, livros, material escolar também dos alunos, objetos como quadro de giz, apagador, os móveis, fotos, né, das salas de aula, dos espaços da escola. Então, depoimentos também de alunos, de professores, tudo isso serve como instrumento para pesquisa, serve como pista para falar sobre a nossa escola, né? Para poder dizer como ela era, para mostrar, né, as suas características, o que ela possuía de diferente, certo? Então, tudo isso, os documentos, os móveis, os objetos, os próprios depoimentos de professores, de alunos falando sobre a escola, isso tudo serve como pista para pesquisa. Número 3. Complete a cruzadinha. Siga as dicas. A. Lousa individual. Qual era o nome dado à lousa individual? Que nós vimos ao estudar sobre a escola do passado. Qual era o nome dessa lousa feita de pedra? Era ardósia. O nome dessa lousa era, vou colocar aqui,
ardósia. Certo? B. Lugar onde ficava a mesa. Onde ficava a mesa do professor? Lembra que a mesa sempre ficava num lugar mais alto, né? Para que o professor ficasse acima, mostrasse que ele era a autoridade maior na sala. Qual era o nome daquele lugar? Era tablado. A resposta para a letra B é tablado. Letra C. Assento dos alunos. Onde os alunos se sentavam? Na carteira. Letra D. A vestimenta dos alunos. Qual o nome? Uniforme. A letra D. Uniforme. E a letra E, como era a disciplina? Nós já temos aqui a letra R e a letra G. Era uma disciplina mais rígida, não é? De forma mais rígida, mais segura. Então, a disciplina era rígida. Todas essas respostas você poderia encontrar no próprio livro, nos textos que nós lemos nas aulas anteriores, onde falavam sobre as escolas do passado. Então, todas as respostas estão aqui no próprio livro de vocês, certo? Agora, no número 4 da página 230. Como você imagina que será a escola do futuro? Desenha. Aqui você deveria fazer um desenho livre mostrando como você acha, né, como imagina que vai ser a escola futuramente, a escola do futuro. O que ela vai ter de diferente, como vai ser essa escola. E por último, escreva sobre essa escola. Fale da rotina, dos materiais e também de alguns assuntos que serão ensinados. Então aqui era o momento de você soltar sua criatividade, de falar o que você imagina, o que passa na sua cabecinha, não é? Como você acha que vai ser no futuro, daqui a uns anos, lá na frente, como vai ser a escola, o que vai ser ensinado, não é? Também como vai ser os materiais, porque nós sabemos que com o passar do tempo tudo vai modificando, tudo vai mudando. A prova é isso que acabamos de ver, não é? Como era chamada a lousa, como eram os chamados móveis da escola, onde o professor ficava. Então tudo vai mudando ao longo do tempo. Então lá na frente, como vai ser? Como você acha que vai ser? Essa era a última parte da nossa atividade de sexta-feira, certo? Assim nós concluímos a nossa correção das nossas atividades. Agora nós vamos iniciar a atividade de hoje, segunda-feira, de língua portuguesa. Nós já concluímos o nosso assunto sobre o uso do S e SS e hoje vamos trabalhar sobre o H, a letra H. Vocês conhecem algumas palavras que possuem a letra H? A letra H pode ser utilizada tanto no início de palavras quanto no meio das palavras. No início, ela sempre vai vir acompanhada de vogais, seja A, E, I, O, U. Vai sempre vir uma vogal após a letra H. Mas esse H inicial não tem som, ele é mudo. O som que nós iremos ouvir sempre é o da vogal, como por exemplo nas palavras hoje. Quando falamos hoje, nós ouvimos a letra H? Hoje? Não, ouvimos apenas a letra O, que vem depois do H. Assim como também em hora. Hora nós ouvimos também a letra O e não a letra H. Harmonia. Harmonia, depois do H, vem a vogal A. E nós novamente só ouvimos a vogal e não a letra H, porque ela tem o som mudo. Harmonia, humor, herói, hino e todas essas palavras que são iniciadas pela letra H devem vir, não é, vogais depois desse H, e essa letrinha não tem som, apenas o som das vogais que nós iremos ouvir. Esse H também pode ser utilizado no meio das palavras,
com dígrafos CH, LH e NH. Então, a nossa atividade hoje vai ser sobre isso, sobre o uso da letra H no início das palavras e no meio das palavras com dígrafos. Vamos ver? Começando aqui na página 240. Com que letra? Palavras com H, CH, LH ou NH. Página 240. Para iniciar essa atividade, você vai pesquisar algumas palavras em jornais ou revistas, certo? Mas se não for possível, se você não tiver revistas e jornais disponíveis em casa, você pode escrever também as palavras nesse quadro. Vamos ver aqui? Pesquise em jornais ou revistas palavras começadas com H e cole-as abaixo. Então, apenas palavras que são começadas pela letra H, iniciadas pela letra H, você vai recortar e colar aqui. Mas, como eu disse, se não for possível, você pode escrever algumas palavras que sejam iniciadas pela letra H. Essa parte aqui que fala, leia para seus colegas as palavras que você colou, o professor vai registrar na lousa as palavras pesquisadas pela turma. Copie as que você costuma usar mais vezes. Essa parte aqui nós vamos deixar para depois, para ser feita depois de realizar essa atividade, tá certo? Porque não estamos na sala de aula. O nosso contato é apenas virtual, não é? Através das aulas, videoaulas, pelo WhatsApp. Então não tem como fazer esse momento agora. Então vamos passar para o número 2. Observe as palavras que colou e responda. Que letras aparecem depois do H inicial? Depois de colar essas palavras que você pesquisou ou de escrever, você vai escrever aqui. Que letras aparecem depois do H inicial? B. O que aconteceria com a pronúncia dessas palavras se fosse retirado o H? Se retirássemos o H dessas palavras, o que ia mudar? Alguma coisa ia ficar diferente? O som dessas palavras iria mudar? Número 3. Leia a tirinha a seguir. Cuidado com o cão. Taf. Cuidado com o chão. Responda oralmente. Aqui você pode responder no próprio livro ou no caderno. Por que o menino caiu? Por que será que ele caiu? Por que o cachorro resolveu mudar a placa? Observem aqui, olha. O menino está vindo, tem a placa Cuidado com o cão e um cachorro na janela. O menino caiu e depois que ele caiu, o cachorro alterou a placa aqui, colocando um H. Então, por que o cachorro resolveu mudar a placa? Que letra transformou a palavra cão em outra? Você vai observar e responder. Copie o nome das figuras. Vela, galho, lanche, bicho, bola e telha. Você vai observar aqui e identificar qual é o nome correto e escrever. Número 5. Pinte a letra que vem imediatamente antes do H. Então, vermelho, chute, banheiro, churrasco, amanhã, gargalhada, arranhão, cambalhota e fechadura. Quais são as letras que vêm antes da letra H? Responda. Que letras aparecem antes do H? Observem aqui, certo? Quais são essas letras que vêm antes da letra H? Elas formam os dígrafos. Então, você vai pintar essas letras e depois escrever quais foram as letras que apareceram antes do H. Agora, organize essas palavras em 3 grupos: CH, LH e NH. Você vai agora separar essas palavras aqui nos grupos corretos. Quais são as palavras que possuem CH? Você vai identificar e escrever aqui na coluna correta. Quais são as palavras que possuem LH e quais são aquelas que possuem NH? Escreva o nome das figuras. Uma sílaba em cada quadrinho. Uma dica:
Os quadrinhos amarelos têm sílabas formadas por 3 letras. Então, aqui nós temos um chapéu e uma chave. Você vai escrever aqui nos quadrinhos as sílabas, certo? Aqui nós temos uma telha e uma bolha, uma rainha e a unha. Depois de colocar aqui cada sílaba no quadrinho correto, você vai escrever o nome dessas palavras embaixo nas linhas, ok? Então, essa é a atividade de hoje, falando sobre a letra H. H no início e H no meio das palavras, formando dígrafos, certo? Então, realizem a atividade. Na próxima aula de língua portuguesa, nós iremos dar continuidade, realizando outras tarefinhas para que vocês possam aprender mais sobre esse assunto, fixar o assunto e tirar as dúvidas que possam ter ficado, tá certo? Então, estamos encerrando aqui mais uma videoaula. Tenham um excelente dia, uma semana abençoada por Deus. Fiquem todos com Ele e até amanhã.